Será a terra destruída e os céus também, como afirmam alguns religiosos, ou transformada no paraíso, como nós, testemunhos de Jeová, acreditamos? No decorrer desse vídeo, nós vamos usar aqui inúmeros textos e vamos desfazer também alguns mitos a respeito de algumas passagens que fazem com que as pessoas distorçam esse assunto, acreditando que o próprio Jeová, ou Jesus Cristo, um dia venha destruir todo o universo. Então não tem menor sentido acreditar nisso. E a gente vai mostrar aqui no decorrer do vídeo isso para você de maneira muito clara, tá bom? As principais bíblias que nós vamos usar aqui, essa aqui, João Ferreira de Almeida, que é a Revista e Corrigida, e essa aqui é a nova versão transformadora, da editora Mundo Cristão, tá bom? Vamos usar também, no decorrer do vídeo, a Bíblia do Peregrino, que é uma Bíblia católica. Vamos usar aqui um dicionário grego, você está vendo, para poder ver o significado de algumas palavras. O Novo Testamento grego revisado, para que a gente possa realmente ter certeza daquilo que a gente está apresentando para vocês aí, tá bom? Um dos mitos que nós vamos desfazer está aqui no livro de 2 Pedro. Vamos abrir lá 2 Pedro, capítulo. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é desfazer um mito, né? Ou seja, uma distorção que é encontrada nas escrituras. Está aqui, ó, 2 Pedro. Aí eu chego aqui o capítulo 3, aí eu venho para cá. Eu vou destacar primeiramente o versículo 10 aqui, no parte final. Olha que interessante, né? Você já tem no versículo 7 aí, aqueles que estão acostumados a ler essa passagem, né? Uma expressão que pode trazer uma certa confusão. Céus e terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo. Aí você tem aqui embaixo, no versículo 10, olha só, então nós vamos desfazer um mito aqui, tá? A parte final do texto diz, e a terra e as obras nela se queimarão. Quer dizer, parece, ou dá a entender, que um assunto está reforçando o outro aqui, né? No conceito, talvez, de que a terra mesmo será destruída, né? Muitos se apegam a isso de forma literal, né? Talvez devido ao forte desejo de ir para o céu, não é verdade? Nós não condenamos essa esperança, porque essa esperança também está na Bíblia, mas nem por isso vamos dizer que a terra vai ser destruída ou queimada, tá? Então, o primeiro mito que nós vamos desfazer aqui, que essa palavra aqui, ela está errada na Bíblia. A palavra queimarão aqui, ela está completamente errada. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, Novo Testamento grego, como já comentei com vocês aí no início, e vamos ver se é realmente a palavra queimarão que ocorre ali naquele texto. De acordo com os melhores manuscritos, os mais antigos, que é o Sinaítico e Vaticanos, a palavra que está ali, aqui é 2 Pedro, a palavra que está ali não é queimarão, mas é expostas, né? Ou reveladas, alguma coisa assim, tá? É essa palavrinha que você está vendo aqui, ó. Euretesetai, tá? Esta palavra aqui, ó, tá? Que acontece, que ocorre ali nos manuscritos mais antigos. A palavra queimarão tem no manuscrito do no 5º século, 400 e pouco, uns 100 anos mais tarde do Códice Vaticano Sinaíticos, aí tem a palavra queimarão, talvez por uma influência do versículo 7, tá? Então essa é a palavra aqui. E qual que é o significado dela de acordo com o dicionário? Tá aqui o dicionário, tá? Então vamos pegar aqui o dicionário e vamos ver. Ali é um verbo, né? Está aqui na página 92. A palavra que ocorre ali é do verbo, ali ela está conjugada, né? Como se fala, eurisco. É esse verbo aqui, eurisco, tá? Que significa, olha, achado, descoberto, olha aqui, ó. Esse é o principal sentido, né? Da palavra ali. Então, algumas bíblias vai trazer ali para você, às vezes, destruído, também não é o sentido, né? Tem Bíblia, até Bíblia católica que diz que é destruído, mas não é o sentido, tá? O sentido ali é de achado, descoberto, né? Algo revelado, tá? É nesse sentido aí, tá bom? Essa é a palavra. Outras vão trazer realmente também queimadas, né? Mas não é o sentido, nem destruído e nem queimado. Eu tenho, por exemplo, uma Bíblia católica aqui, que é a Bíblia do Peregrino. Olha como que ela traduz essa passagem. Essa é considerada uma das melhores traduções pelos eruditos. 2 Pedro, capítulo 3, aqui, versículo 10.
Diz que a parte final, ó, a terra com as suas obras ficará evidente. Tá vendo? Evidente. Então não é nem destruída e nem queimada, tá? Isso aqui, como vocês estão vendo, é a Bíblia católica, ó, Bíblia do Peregrino, tá? Mas nem todas, como já disse, é assim, né? Eu tenho aqui uma Bíblia evangélica, nova versão transformadora, e ela tem um texto muito bom também. Vamos ver como que ela traduz essa passagem lá na parte final. Então você vai perceber aí que infelizmente, algumas traduções, elas forçaram a barra, né? Deixa eu aumentar aqui mais um pouquinho. Olha o finalzinho lá do texto, ó. A terra e tudo nela serão expostos, que é o sentido ali da palavra que nós acabamos de mostrar para você no texto grego, né? Muito bem. Seria uma contradição muito grande imaginar que Deus, no lugar, diz que vai cuidar, preservar da terra e dos seres vivos, e outro dizer que vai destruir, né? Então, antes de nós entrarmos em 2 Pedro capítulo 3, versículo 7, vamos primeiro entender a mente de Jeová acerca do futuro da terra. Tá? Quando Jeová trouxe o dilúvio lá no passado, e logo após Noé descer da arca, Jeová 2 vezes ele disse algo aqui que ficou realmente marcado para todos nós, provando que ele jamais irá destruir a terra. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Estou aqui no texto de Gênesis, capítulo 8, versículo 21. Parte do texto aqui diz assim, ó. E o Senhor, aqui é Jeová, cheirou o cheiro suave e disse Jeová em seu coração, né, Senhor? Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Esse já é um ponto, né? Porque a imaginação do coração do homem é má desde sua meninice. Agora preste atenção nessa frase, ó. Nem tornarei mais a ferir todo vivente, tá? Como ele fez no dilúvio. Então ele está se referindo unicamente aqui às pessoas rebeldes. Ele está se referindo a todos os seres vivos, né? Todos os seres vivos, os animais, né? As aves, né, etc. Então imagina só, então Jeová disse que nunca mais ele ia ferir todo vivente, tá? No capítulo 9, versículo 11, ele reforça a mesma coisa, olha aqui, ó. E eu convosco estabeleço o meu concerto, um pacto, né, que não será mais destruída toda a carne, ou todos os seres vivos, como, né, destaca algumas bíblias, tem o mesmo sentido, pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Então Jeová deixou claro aqui 2 vezes que nunca mais ele destruirá todo ser vivo ou todos os viventes, como aconteceu no dilúvio. Então pare para pensar um pouquinho. Se Jeová vier a destruir a terra no futuro, como que fica essas garantias que Jeová deu, inclusive aqui dando o sinal do arco-íris, né? Será que Jeová esqueceu disso? Óbvio que não. Então, se Jeová viesse a destruir a terra, como alguns acreditam, onde que ele vai colocar todos os animais, todos os seres vivos, os milhões e milhões de espécies, né, de animais, peixes e aves espalhados aí por todo o planeta, que não tem culpa nenhuma do erro do homem? Será que Jeová vai tirar da terra e vai colocar em algum lugar, vai colocar numa outra terra? Porque aqui diz que ele não vai destruir de novo, né? Então, esse texto aqui por si só, esses 2 versículos por si só, já serve de peso para deixar claro para nós que Jeová nunca irá destruir a terra, porque se ele destruísse, automaticamente estaria destruindo todas as formas de vida existentes no planeta, né? Muito bem, vamos adiantar mais um pouquinho e vocês vão perceber como que a Bíblia garante que a terra existirá para sempre e não será destruída. E isso vai nos ajudar a entender melhor ali o texto de 2 Pedro, capítulo 3. Então vamos lá. O primeiro texto que vamos ler aqui é Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4. Olha que interessante, ó. Eclesiastes 1, 4. Isso aqui no alto, ó. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Eclesiastes 1, 4. Diz assim: uma geração vai, outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Olha lá, tá vendo? E assim, realmente, é o ciclo, né, da humanidade, mas a Terra está sempre no seu lugar, né? E, inclusive, fazendo o seu papel, né? Como Jeová criou e planejou desde o início, na sua rotação, né, gerando aí vida para todos nós aí, né? O oxigênio e o alimento que nós precisamos. Nós temos outro texto que destaca também que a Terra continuará existindo para sempre. Olha aqui, não será destruída. É o Salmo 104, versículo 5.
64, versículo 5. Está aqui embaixo. 104, 5. Olha só. Ele, no caso de Jeová, lançou os fundamentos da terra, para que não vacile em tempo algum. Algumas Bíblias vertem um pouquinho diferente, mas tem o mesmo sentido, porque a terra ela existirá e ficará firme, né? Firme para sempre. Esse é o sentido aqui do texto do Salmo 104, versículo 5. E outro é o 119:90. 119:90, que fala a mesma coisa acerca da terra. Está aqui, ó, 119:90. Eu procuro colocar o texto que vou ler sempre no centro da tela. A tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmaste a terra e firme permanece. Aqui tem uma expressão em hebraico na parte final, aqui as duas últimas palavras, que é leolam ou madet, ou seja, permanece para sempre, ou permanece eternamente. Então a terra foi firmada por Deus, entendeu? E ela permanecerá para sempre, ou eternamente. Então a terra não será destruída, né? Como diz ali em hebraico, leolam ou madet, tá? Está no finalzinho aí do versículo 90, tá bom? Tem outras coisas que nos fazem entender que Jeová jamais vai destruir a terra. Querem ver? Vamos fazer uma análise aqui bem interessante. Como nós sabemos, Jesus Cristo veio à terra, depois morreu, foi ressuscitado e voltou aos céus. E Jeová impulsou Jesus Cristo como rei. Eu vou fazer um resuminho para vocês aqui, dos fatos, para vocês entenderem. Eu estou aqui agora no livro de Apocalipse. Só para vocês visualizarem melhor, eu estou no livro de Apocalipse. Então aqui a partir do capítulo 11, eu vou fazer um breve resumo para vocês. Fazer um breve resumo. Se você ler todo o contexto aqui no capítulo 11, você vai perceber que Jeová começa a governar por meio de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo foi empossado rei, aqui no capítulo 11, a partir do versículo 15, né? A partir do versículo 15, aí no 12, se você ler todo o contexto do 12, eu não vou ler todos os versículos aqui, mas você vai perceber que Miguel, que é o próprio Jesus, ele derrota Satanás e lança para a terra. No capítulo 20, ali fala já do anjo do abismo, que é Abaddon, que também é o próprio Jesus Cristo. Dessa vez ele derrota o diabo na segunda guerra, tira o diabo da terra e lança para o abismo. No capítulo 20, na sequência, depois disso, mostra que Jesus reina com os escolhidos por 1000 anos sobre a terra. Olha que interessante, tá? Então, quando você chega aqui no capítulo 11, depois de Jesus ser empossado, olha que frase interessante que você encontra aqui, ó. Então, pare para pensar um pouquinho. Se o propósito de Deus fosse destruir a terra, será que haveria necessidade de Jesus, né? Sob o comando de Jeová fazer isso, ó? Iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos para serem julgados, e o tempo para dares galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, olha aqui, ó, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Então, pare para pensar um pouquinho. Isso aqui acontece, né? Isso aqui é uma promessa geral que Jesus Cristo irá cumprir depois de empossado o rei por Jeová, aqui dentro do contexto. Se o propósito de Jeová fosse de destruir a terra, por que motivo Jeová daria ordens para Jesus Cristo destruir aqueles que destroem a terra? Se os homens já estariam apenas adiantando aquilo que Jeová pretende fazer. Não teria o menor sentido, né? Se o propósito de Jeová era destruir a terra, por que Miguel expulsa, né? Primeiro limpa o céu, né? Se fosse destruir o céu, por que ele limpa o céu, manda o diabo para a terra junto com os demônios, e lá no capítulo 12 ele tira da terra agora, quer dizer, agora já ficam os dois limpos, né? O céu e a terra ficam limpos, e manda para o abismo. Se o propósito já era destruir o céu e a terra. Então não haveria necessidade de todo esse trabalho, né? De tirar o diabo e os demônios de um lugar, mandar para o outro, depois tirar do outro e mandar para outro. Não teria necessidade nenhuma, já que os céus e a terra seriam destruídos, não teria sentido nenhum. No entanto, tudo isso é feito para se cumprir o propósito de Jeová, que é renovar os céus e renovar a terra, e não de destruir, tá? Outro texto que eu gosto muito de ler, sempre que encontro com alguém que acredita que a terra vai ser destruída, é 1 João capítulo 3, versículo 8. Tá? Vou ler só a parte final aqui para o vídeo não ficar muito extenso, né? Para isso, o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, né? O Filho de Jesus Cristo,
se manifestou, veio à terra, etc. tal, todo aquele processo, voltou para o céu, reentronizado por Jeová, Senhor dos Senhores, né? E o que ele vai fazer? Desfazer as obras do diabo. Então, tudo que foi feito pelo diabo no decorrer dos séculos aí, Jesus Cristo vai desfazer, né? Como, por exemplo, a morte, a doença, a velhice, né? A degradação do meio ambiente por causa dos desmandos do homem, etc. tal. Tudo é consequência, né, da influência do diabo sobre a terra e sobre a humanidade. Então nós perguntamos, a terra é a obra do diabo? Evidentemente que não. O céu é a obra do diabo? Não. Quem criou os céus e a terra foi Jeová. Então ele vai desfazer as obras do diabo, não as obras de Jeová, né? Então esse texto aqui nos ajuda a entender, né, claramente que o propósito original de Jeová irá se cumprir. O que será desfeito são os danos causados pelo diabo aí no decorrer dos tempos, né? Então esse é mais um texto aí que nos ajuda e reforça a nossa ideia, né, a nossa esperança de que a terra voltará a ser um paraíso novamente, segundo o propósito original de Jeová. Agora nós vamos entrar devidamente aqui em 2 Pedro. Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui em 2 Pedro. Dessa vez eu vou usar outra tradução, já que nós desfizemos aqui o mito, né, daquela palavra que está errada. Eu vou usar aqui a Nova Versão Transformadora, que está aqui do lado, para ler toda a passagem, para que a gente possa entender se céus e terra que estão descritos ali em Pedro, agora são literais ou são simbólicos. Então vamos lá. 2 Pedro. Você deve perceber aí que está assistindo o vídeo. Esse vídeo aqui com certeza vai ajudar a fortalecer muito, né, a esperança daqueles que já acreditam que a terra será transformada em paraíso, não será destruída, como também dos estudantes, né, que às vezes podem ter alguma dúvida, né? Então aqui em 2 Pedro você está vendo. Deixa eu aumentar aqui a tela um pouquinho. Vamos melhorar aqui a nossa visualização um pouco, né? Então esse texto aqui, ele é melhor traduzido e mais coerente, né, com o texto grego, conforme já mostrei para vocês. Por isso que eu vou usar essa tradução aqui agora, tá bom? Então agora nós vamos desfazer o mito errado sobre os céus e terra, ali em 2 Pedro 3,7. Então vamos lá. O texto começa assim, ó. Eles esquecem deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra, que fez surgir em meio às águas. Então aqui eles podem estar falando tanto da terra e céus físico, como também pode falar em termos simbólicos da humanidade, né, que vive no planeta Terra, na parte da Terra, entre as águas que são os oceanos, né? Então pode ser as duas coisas aqui, não há como nós determinarmos isso. Mas daqui para baixo sim, ó. Depois com água destruiu todo o mundo antigo no dilúvio. Isso nós sabemos claramente, a própria água da terra foi usada para destruir o mundo antigo no dilúvio. Aí o 7. Pela mesma palavra, ou seja, do mesmo modo, do mesmo jeito, os céus e terra que agora existem foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Olha que interessante. Então vamos lá. Se você entender que céus e terra aqui são literais, isto vai totalmente contra aquilo que nós vimos até agora em outras passagens. Jeová não poderia dizer que os céus e a terra permanecerão, que não vai destruir mais seres vivos, e aqui dizer que vai fazer isso. Ou uma coisa ou outra, né? Ou essa passagem aqui é verdadeira, em sentido literal, e tudo que você leu nas anteriores no Antigo Testamento não tem sentido. Então a Bíblia não entra em contradição contra si mesma. Então que céus e terra são esses aqui em 2 Pedro capítulo 3, versículo 7? Que serão os mesmos que você verão aqui embaixo. Vou mostrar para vocês que são céus e terra simbólicos. Olha que interessante. Depois, com água, aqui Deus destruiu com água o mundo antigo lá no dilúvio. Perceba que ele usa a palavra mundo antigo aqui, tá vendo? Mundo antigo. Pela mesma palavra, do mesmo modo, só que em vez de ele usar a palavra mundo que agora existe, ele trocou por céus e terra. Então perceba que aqui houve um intercâmbio de palavras que a gente chama, tá? Intercâmbio de palavras. Então ele intercambiou a palavra mundo com céus e terra. Notaram? Olha aqui, ó. Pela mesma palavra, ele deveria dizer novamente o mundo que agora existe, mas ele, em vez de ele dizer isso, ele diz os céus e a terra. Então apenas Pedro aqui, ele intercambiou a palavra mundo com céus e terra. Tá vendo? Que agora existem.
foram reservados para o fogo. O fogo, nós sabemos na Bíblia que ela tem um sentido de destruição completa, né? E estão guardados para o dia de julgamento. Se você entender que céus e terra aqui também são literais, você tem que entender que os céus e terra serão julgados por suas ações. Como que os céus e terra físicos serão julgados por suas ações, se eles não são seres vivos com consciência? Então não tem menor sentido. Aí o finalzinho completa: quando todos os perversos serão destruídos. Ah, sim. Então, céus e terra, intercambiável com a palavra mundo, né? Mundo de agora, que seria o mundo de agora, que são os perversos ou as pessoas, né, que não fazem a vontade de Deus, serão destruídos. Tá? Como? Como? Por fogo? Será que serão queimados literalmente? Evidentemente que não. Né? A palavra fogo aqui ela tem um sentido de destruição completa, total, sem volta, né? Aí um pouco mais abaixo o texto continua. Aliás, antes disso, deixa eu mostrar para vocês como que a palavra mundo ela foi usada aqui. Ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Vamos voltar no capítulo 2. Capítulo 2. Aqui a partir do versículo... Veja como que a palavra mundo foi usada numa sequência. Olha aqui. Ó. Pois Deus não poupou nem os anjos que pecaram. Ele os lançou no inferno, aqui é a palavra tártaro, né? Essa tradução está errada, aqui seria cadeias, prisões, né? Alguma coisa assim. Ele os lançou no inferno, isso não é o assunto agora. Em abismos tenebrosos, onde ficarão presos até o dia de julgamento. Não poupou o quê? Mundo antigo, mas protegeu Noé, que proclamava justiça, e 7 pessoas de sua família, quando destruiu, olha, com um dilúvio, o mundo dos perversos. Perceba que ele usou 2 vezes aqui a palavra mundo, né? No versículo 5, 2 vezes aqui no versículo 5. Ele repetiu a mesma palavra aqui no versículo 7, agora no capítulo 3, mundo antigo, o mundo de pessoas perversas. Aí ele intercambiou com a palavra céus e terra e novamente com as palavras perversos aqui embaixo, que serão destruídos. Então, quando nós analisamos a Bíblia como um todo, como um contexto, fica fácil nós entendermos que às vezes a palavra céus e terra, até mesmo a palavra mar, vou mostrar para vocês, elas representam pessoas, governos, autoridades. Esses sim serão completamente destruídos, né? Por quê? Porque só vai ficar o governo de Jeová por meio de Cristo sobre a terra, né? Aqui embaixo continua um pouquinho, versículo 10. Já desfeito o mito, né, da palavra, aquela palavra errada que está lá no finalzinho do versículo 10, que infelizmente no decorrer dos tempos aí levou muitas pessoas a acreditarem em coisa que não existe, né? Que é a destruição da terra, né? Contudo, o dia do Senhor, Jeová, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com terrível estrondo. Olha, até os elementos, essa é uma palavra neutra, os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que há nela serão expostos. O que Pedro aqui, afinal de contas, estava tentando passar? Que mensagem estava tentando passar? Será que haverá queima total dos céus e da terra? É óbvio que não, conforme nós já falamos aqui. Quando ele usa a palavra elemento, ele está se referindo às coisas que compõem o sistema que nós vivemos, né? E quando ele fala aqui, por exemplo, a terra e tudo, né? E tudo, algumas Bíblias usam a palavra obras, né? A terra e tudo que nela serão expostos, aqui, algumas Bíblias, como já disse, a palavra obras, se refere às ações humanas, né? Tudo será exposto mostrando a fraqueza, né? O sistema governamental humano será exposto como realmente frágil, que ele não tem a capacidade de fazer aquilo que só Jeová é capaz de fazer, que é governar perfeitamente, né? Essa é uma das coisas que nós acreditamos. Aí o texto continua: visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus, já antecipando a sua vinda. Nesse dia ele incendiará os céus e os elementos se derreterão, mais uma vez a palavra elementos aqui, ó, a palavra neutra, se derreterão em chamas, evidentemente se referindo aqui a instituições, né? Os órgãos criados pelo homem para, em certo sentido, manter alguma ordem. Tudo isso será completamente destruído como que por fogo. Este é o sentido. Tá? Se você se apegar disso aqui de forma literal, você vai entrar numa confusão muito grande, porque hoje Jeová está falando a verdade aqui, e ele mentiu lá atrás, né? Quando ele fala que nunca mais destruirá os seres vivos, né? E nem destruirá a terra, e a terra permanece para sempre, ou ele lá falou a verdade e aqui tem o sentido simbólico. Então fica muito claro para nós que aqui é o sentido simbólico, né? Céus e terra aqui em sentido simbólico. Outra expressão
que é usado em sentido simbólico, vou mostrar para vocês aqui, está no livro de Apocalipse. Deixa eu apresentar para vocês aqui, ó. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse 21 diz assim, ó. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também já não mais existia. Então alguns também se apegam a isso de forma literal, e vou mostrar para vocês que esse conceito está errado. O capítulo 21 aqui já está falando do pós-milênio, depois de Jesus reinar os 1000 anos, né? Aqui no capítulo 20 em diante. Se você ler todo o Apocalipse, a partir do capítulo 20, versículo 6 em diante, principalmente, fala de Jesus reinando 1000 anos. É óbvio que depois de 1000 anos, tudo será completamente transformado pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o novo céu, a nova terra que se refere aqui, e também o mar representando a humanidade, entendeu? Serão completamente diferentes. E não que haverá outro céu ou outra terra. Não é isso que vai acontecer. Simplesmente tudo será renovado pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou mostrar para vocês algumas passagens que indicam claramente que essas expressões são usadas em sentido figurado. Olha aqui, ó. Deixa eu voltar aqui agora. Vou usar a Bíblia João Ferreira de Almeida novamente, ó. Vamos aqui em Gênesis capítulo 11, versículo 1. Olha que interessante. Veja como que às vezes a expressão terra e céu são usados, e até mar é usado em sentido figurado. Olha aqui, ó. E era toda a terra de uma mesma língua e uma mesma fala. Estou falando de terra aqui, a terra que fala, ou da humanidade que vive na terra. Evidentemente que se refere à humanidade, né? Então era toda a humanidade, de uma mesma língua e uma mesma fala. Outra passagem está aqui em Isaías. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Isaías, capítulo 1. Essa mensagem aqui era para a nação de Israel. Olha só. O texto diz assim, ó. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor, que é Jeová. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Olha que interessante. Quem eram os céus e a terra aqui? A quem dirigiu o profeta Isaías, né? Falando em nome de Jeová. Olha o versículo 10 do lado. Olha aqui, ó. Simbolicamente, né, comparado às pessoas de Sodoma, mas não que a mensagem era para Sodoma e Gomorra, tá? Ouvi a palavra do Senhor, que é Jeová, vós príncipes, que são o quê? Eram aqueles que eram como os céus, eram superiores, né? Os superiores naquela época. Ó, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. Olha aqui, ó, quem que é? A terra, está aqui do lado, ó. Notaram? Então, às vezes a expressão céus e terra é usada para prefigurar aqueles que têm liderança sobre outros e também o povo comum que é regido, né? E sobre o mar que você viu ali, olha que interessante aqui, ó. João Ferreira de Almeida estou usando, hein? Vamos ver aqui Isaías, capítulo 57, o versículo 20. Olha que interessante, ó. Olha aqui, ó. Mas os ímpios, os maus, né, como vertem algumas bíblias, são como o mar bravo. Olha aqui, como o mar. Olha aqui, ó. Que não se pode aquietar e cujas águas lançam de si mesmo lama e lodo. Então, notaram aí, meus amigos? Então, fica muito claro para todos nós que a expressão céus, terra, mar, muitas vezes é dita para prefigurar ou representar pessoas, governantes, né? Conforme vocês puderam notar aí. Assim nós podemos entender que a passagem ali de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7 até o 12, né? Usado ali muitas vezes a expressão céus e terra sendo incendiados, etc., nos indicam um sentido figurado da palavra, representando governantes, autoridades que serão destruídos, e a terra ali, evidentemente, a massa comum da humanidade, o povo de modo geral, que serão completamente destruídos por se rebelarem contra Jeová e contra Jesus, né? Quando nós analisamos a Bíblia como um todo, fica fácil de nós entendermos que o propósito de Jeová nunca foi de destruir a terra, e muito menos os céus, que é a sua habitação, né? Muito menos os céus.
Mas, ao contrário, Jeová tem o propósito de renovar a terra e os céus, como já tem feito, por meio de seu regente escolhido, que é Jesus Cristo, e muito em breve, após o Armagedon, Jeová irá renovar toda a terra para o deleite de todos aqueles que realmente amam a Ele, também servem ao seu Filho, o seu Rei Jesus Cristo, e com alegria e com muito prazer, como as testemunhas de Jeová fazem em toda a terra. Eu espero que esse vídeo sirva de ajuda também para você a firmar a sua fé nas promessas de nosso maravilhoso Deus Jeová.